O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo deve tomar medidas para diminuir o preço dos alimentos. Vamos entender com a Marília Ribeiro que força-tarefa seria essa, com quem essa força-tarefa contaria, quais seriam os ministros envolvidos nesse primeiro momento. E aí, Marília, o que vem nos próximos dias? Evandro, essa força-tarefa vai reunir diversos ministérios. É importante a gente dizer aqui que o que mexe, com a avaliação do governo são ações que atingem diretamente a população. E a gente pode observar isso indo aos supermercados, vendo o valor do preço dos alimentos. E é justamente nesse preço dos alimentos que essa força-tarefa vai trabalhar para poder baixar esses números. Viu, Evandro? Deve participar dessa força-tarefa os Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e também o Ministério da Fazenda, além de representantes do setor de produção de alimentos. Eles pretendem fazer um conjunto de medidas para poder baixar o preço dos alimentos. A expectativa, Evandro, é que essas medidas elas sejam adotadas e apresentadas ainda nesse primeiro semestre. Porém, o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, não detalhou quais serão essas medidas para poder baixar o preço dos alimentos. De acordo com o ministro Rui Costa, os eventos climáticos de 2024 foi um dos fatores que acabaram impactando na produção alimentar e também acabou resultando na escassez de itens básicos e também no aumento dos preços. E a gente tem essa fala do ministro para acompanhar. Nós tivemos um impacto em 2024, foi um ano atípico do ponto de vista climático. Nós tivemos forte seca em muitas regiões, em outras, muita chuva. Em algumas regiões nós tivemos as duas coisas. No Rio Grande do Sul, no início do ano, foi muita seca e no segundo semestre, muita chuva. Então, isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024 e isso fez com que, obviamente, se tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor e de vários produtos, e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. Evandro, de acordo com o IPCA, em dezembro do ano passado, o aumento da inflação levou os alimentos e bebidas a um acréscimo de 1,18% nos seus preços. Então, Evandro, é importante a gente continuar de olho como é que vai funcionar essa força-tarefa, esse comitê que será formado por representantes do governo para poder baratear o preço dos alimentos que lá na ponta a população está sentindo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Ô, Alan Gani, você acha que essa operação, ela funcionaria? Me lembrou muito o discurso de Donald Trump também nos Estados Unidos. A gente vai montar um esquema para fazer os preços baixarem. Aqui no Brasil, como é que esse esquema, com a participação de ministérios como o da Agricultura ou da Fazenda, ele poderia auxiliar e fazer com que a população, ao chegar no supermercado, encontrasse os produtos por um preço menor? Não tem o que fazer. Qualquer interferência no preço, o tiro sai pela culatra, vai voltar contra o próprio governo. Vamos supor que proponham aí algum tipo de congelamento, ou um teto. O que vai acontecer? As empresas, elas não vão ter incentivo para produzir, vai ter menos alimentos a um preço maior. O fato de você regular o preço não vai fazer com que a oferta de alimentos aumente, muito pelo contrário, O preço alto sinaliza a escassez. Tem uma piada entre economistas liberais que o melhor remédio para controlar o preço alto é o próprio preço alto. O mercado ele vai se ajustando. À medida que o preço está alto, mais produtores vão entrar neste mercado porque entendem que há mais oportunidades de lucro. Eles entrando neste mercado acabam aumentando a produção e depois futuramente há uma redução de preço. Não tem o que fazer, é do jogo, o controle da inflação é tarefa do Banco Central. Fala, Piperno. No caso de controle... É para chamar Morinha, né? É isso mesmo? Não? Então vai lá. Não, que no caso de controle de preços de alimentos, eu acho que o ministro não deveria ter tocado nesse assunto, principalmente da forma como ele fez esse suposto alerta aí de que, olha, estamos estudando e tal. Então, assim, ministro, se o senhor, por enquanto, não tem o que dizer em relação a medidas práticas, então não diga nada. Porque aí
ele acaba semeando alguma incerteza, do tipo, bom, será que esses caras vão querer fazer alguma coisa? Ele acertou parcialmente no diagnóstico dele. Eventos climáticos interferem também no preço, até porque mexem nas cotações, e aí vem um outro fato perverso. Se o mercado internacional está oferecendo cotações altas e tal, então é natural que o produtor, não estou dizendo que isso seja bom para a população, estou dizendo que na lógica do produtor é natural que ele procure, por exemplo, vender isso para fora. Se vão pagar mais em dólar e tal, né? Então, assim, liberdade econômica também tem relação com isso. Agora, eventualmente o governo pode, no momento aí de anunciar o próximo plano safra, estipular condições aí, quem sabe para melhor abastecimento interno, mas não é agora, janeiro, que o governo tem que fazer, que alguém do governo tem que fazer esse tipo de alerta, até meio no sentido de ameaça. O que você acha, Segré? Eu fico preocupado que mais uma pessoa do governo não entende de economia e ele insiste em falar de economia. Além de tudo que mencionou Alan, que é perfeito, e Piperno está certíssimo. Ele está alertando que o governo poderia fazer uma coisa, isso coloca em preocupação aquele que está produzindo, que está comercializando, e pode gerar um problema ao contrário, maior do que era o problema em si. Essas questões vinculadas com climas, temos que avisar ao ministro que não duram um ano. Ou seja, geralmente você pode ter um problema, a inundação. Foi maio. Então, você já em julho, agosto, setembro, imagina em janeiro, já resolveu essa questão, pelo menos, daquela produção em aquele lugar. Mas, economicamente, tem demanda elástica, demanda inelástica, produtos substitutos, tem um monte de coisas que, claramente, muita gente do governo nunca leu na vida e não entende como funciona. Se tiver algum problema de inflação, especificamente para algum produto, permite a importação sem imposto desse produto e você vai ver como tudo se ajusta. É o mercado que ajusta, é a oferta e a procura. Quando você coloca intervenção do Estado para controlar preço, termina muito ruim. Eu lembro dos fiscais de Sarney na época. Deu tudo muito errado. A Argentina é outro exemplo fantástico disso. Começa a ter faltantes. Imagina, vai para a Venezuela, aí eles deveriam mandar uma turma aí do governo para entender como funciona quando você coloca preços controlados. Ninguém controla no final e quem paga o preço é a população. Fala, Gani. Não, a lembrança do Segré foi muito oportuna. Na época do Sarney, o que ele fez? Ele foi lá e congelou os preços, né? Então a população, num primeiro momento, falou, pô, isso aqui, né, é presidente dos deuses. E deu aumento do salário mínimo. Então todo mundo, artificialmente, ficou mais rico, entre aspas, da noite para o dia. O que aconteceu no Brasil? Uma explosão de consumo. Só que como a empresa ela não consegue regular o preço, ela não consegue aumentar, a velocidade de consumo é muito maior do que a velocidade de produção. E também a empresa não tinha nenhum incentivo para produzir mais, dado que o preço estava congelado. O que aconteceu, Evandro? Começou a faltar absolutamente tudo no Brasil. Então faltava a farinha, faltava o leite, faltava a carne. Agora. Aí o que fizeram? Começaram a racionar os produtos. Né? Então, você ia lá no supermercado, você queria comprar lá 3 quilos de carne para fazer um churrasco, não dá. 500 gramas agora. Então, aí o que o governo teve que fazer? Liberar da noite para o dia os preços. E aí veio uma hiperinflação. O que foi? Aqui tem uma outra questão, que até... É isso que eu ia perguntar. Um pouco diferente disso, porque o agronegócio do Brasil ele é cada vez mais voltado para mercado externo. Então, não é, por exemplo, uma escassez, um superconsumo que está gerando uma escassez na oferta. A oferta é cada vez maior, só que para fora. Então, o governo também, enfim, os governos, inclusive, tem que criar mecanismos para que, primeiro, se todo mundo vai vender para fora, fazer com que o de fora chegue aqui com preços melhores, com preços mais competitivos. E aí eu acho que, no momento do Plano Safra, o governo aí tem alguns mecanismos para mexer um pouco nisso. Agora, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Olha a maneira como isso está sendo comunicado e olha toda a dúvida que isso gera. Você acha que é o jeito certo de começar ou conduzir uma situação como essa, que poderia ser positiva para o governo se ele alcançar algum tipo de resultado, de bom resultado com queda de preços, mas que gera todo esse tipo de questionamento que a gente está fazendo aqui, Piperno? Está errado isso. Outro dia eu fiz uma crítica ao ministro Rui Costa,
que ele estava se manifestando sobre algum assunto que eu falei, pô, isso é para o ministro Fernando Haddad. E ele deu uma explicação muito confusa sobre um outro tema, então, que eu não me lembro, mas isso foi na semana passada. Verdade. Hoje ele repete. Foi sobre o Pix? Acho que foi sobre o Pix, exatamente. Agora, então veja, hoje ele dá uma outra explicação confusa e o governo acabou de mudar a área de comunicação. Exatamente. Então, o ministro Rui Costa, parece que ele tem uma imensa incontinência verbal. Veja, hoje o dólar fechou a 5,94, né? É o primeiro dia do ano que fecha abaixo de R$6. Começou esse ano a 6,18. Então já é uma queda razoável de 4%. Então, o ministro, ele tem que olhar e falar, bom, deixa o especialista falar, não eu. Não, Olha só, acomodou, vamos ficar quieto. Enquanto o Piperno foi falando, Evandro, veio a lembrança, foi também sobre inflação. Era uma pergunta de inflação, que era ou para o Fernando Haddad ou para o Banco Central, embora não seja governo, né, mas Estado, se manifestar, ele pegou a bola para si, e resolveu falar de inflação. Aí, evidentemente, que não é a área dele, vai dar margem para todo aí um barulho no mercado. Fala, Segré. Eu lembro claramente, quando naquele momento em Rio Grande do Sul foi feito um leilão para importar arroz, lembra? Que foi inclusive cancelado por sinais de acompanhamento, de corrupção, de arrumação nesse leilão e foi tirado por baixo. E lembro também que naquele momento os produtores indicaram e mostraram que não era preciso fazer isso. Então, quando o governo intervém artificialmente, a economia se arruma de uma forma errada. É como se você colocasse um carro com umas rodas mais altas de um lado que do outro. Não vai andar de forma certa. Se o governo quiser alguma coisa paliativa, ele pode diminuir impostos. Mas esse governo diminuir impostos, impossível.